turno, rapidamente, Zema, Caiado. Segundo turno é uma nova eleição, escreveu o Dirceu Reginaldo nos comentários. Mais ou menos, né? Não sei se talvez nem tenha segundo turno, Flávio derretendo, os outros não crescem. Ó, no segundo turno, entre Lula e Ronaldo Caiado do PSD, são 7 pontos de diferença. Lula contra Flávio, 6 pontos. Deu 44, né, a 38. Lula contra Caiado, 45 a 35. 10 pontos, desculpa, eu vi errado. 10 pontos de diferença contra o Caiado. Aí é muito, hein? Caiado tomando um amasso no segundo turno do Lula. E o Lula contra o Zema, vamos ver aí. Mesma distância, 10 pontos, 45 para o Lula, 35 para o Zema. E o Lula contra o Renan Santos, né? Até isso fizeram. É 31 ou 33 o Renan, hein, Alice? Eu sei 31. porque eu estava com 33 na cabeça, mas 31 só. É. 33 31 foi. contra 45. São 14 pontos de diferença contra o Renan Santos. Então, o Lula no segundo turno, a menor diferença é contra o Flávio Bolsonaro. O bolsonarismo não larga o Flávio, gente. Quem está largando é o público independente. E ele vai para o segundo turno por isso. Não adianta, não vai ter terceira via. Eu não consigo imaginar essa reviravolta, esse plot twist que possa levar Renan Santos, Caiado ou Zema ao segundo turno. Agora, contra Renan seriam 14 pontos. Os outros é só para testar, né? É só para a gente ficar na curiosidade, porque não vai ter, né, Bosco? Outro segundo turno, É, a não ser se Lula e Flávio. Se tiver segundo turno, Lula, é, quem sabe, leva até no primeiro, não é mais impossível. Nem era impossível antes, agora é que não é mesmo. e tem outro dado da pesquisa aí, interessante, que não quero deixar passar, o Guga, que também 50% não acham, não caíram nessa história, nesse esforço do Flávio Bolsonaro para parecer um ator político moderado. Ou a pesquisa mostra aqui que 50% não acreditam que ele seja mais moderado do que a sua família. Portanto, não acreditam que ele seja moderado, né? Então, assim, também é um dano, porque era um esforço que ele vinha fazendo para pegar um pouco desse pessoal do meio. E se dizia assim, olha, a polarização só tem um lado radical, que é lá o Lula. Eu já estou aqui, já sou um perfil mais moderado até do que meu pai. E não, essa não colou. Não, não colou, né? Ele perdeu 6 pontos na imagem de moderado de um mês para outro. E como você falou, ele hoje tem mais imagem de alguém menos moderado do que o restante da família. 50% acha que ele não é moderado, contra 47% que acha que a família não é moderada. Então ele tá. A imagem dele de moderado já era. Não vai, não pegou. E ele começou a perder voto um pouco, pelo menos um pouco do voto dos bolsonaristas. Talvez um voto residual, não tão grande assim, mas perdeu um pouquinho, porque pô, o discurso dele se voltou basicamente para o público dele, né? Ele, ele nas últimas semanas, ele começou a fazer um discurso falando em guerra espiritual, o bem contra o mal. Ele está indo para aquele discurso que une religião com política, um discurso fundamentalista religioso que apela para um público que é insano, que acha mesmo que o Messias está vindo, que ele é uma representação de um novo tempo. Eu já vi essa galera falando, eu já vi esse pessoal conspirando, é um bando de alucinado. E ele está fazendo um discurso agora que é um discurso radical, talvez por isso, né? A consequência da imagem dele de moderado derretendo. É por causa da sangria que começou a ter entre os evangélicos. Aí ele vai para o discurso religioso, para chamar o outro de diabo mesmo, essa coisa toda, né? E o Messias dele, o único Messias que existe ali, com todo respeito, né? É o que eu não consigo compreender a absorção da figura do Bolsonaro e sua família como algo que possa representar em qualquer percentual, em qualquer grau, a questão religiosa, a questão sagrada, a doutrina, etc. Eles não representam isso, né?
Então, o único Messias que tem de concreto aí é o Jair Messias, né? E, evidentemente, não é o Messias de que a religião fala. E tem também sobre isso também mostra que ele começou como o Malafaia também praticamente confessa com essa fala, o Flávio também percebeu, porque ele tem acesso aos dados, que começou a perder gente entre os evangélicos. Então vai para o discurso do bem e do mal. É impressionante como é que isso é imediato, né? Foi lá para a marcha, aquela marcha agora que teve aí Marcha para Jesus. para Jesus, ele foi para lá e foi lá que ele fez esse discurso do bem e do mal, que é Foi. para tentar segurar essas perdas aí, e que talvez pudesse até ser maior, essas perdas podiam ser maiores, se ele não tivesse ali feito esse esforço também. A gente, a Michelle Bolsonaro, ela não está fazendo campanha para o Flávio. Muito pelo contrário, né? Ela tem sabotado. Os assessores dela dão umas cutucadas, às vezes, na candidatura do Flávio. Ela está tocando a vida dela, pelo jeito. Inclusive, não está nem sabendo mais da vida do marido. Estão dizendo que ela está tão por fora da campanha do Flávio quanto agora da vida do Jair Bolsonaro. Porque o Jair está aí, ó. Havia de acabar o tempo de prisão domiciliar. Quando ele saiu da Papudinha, o Alexandre de Moraes colocou um tempo, falou 3 meses. Aí a gente avalia de novo a condição de saúde. Se estiver ok, volta. Acabou o tempo. E quem não estava por dentro disso? Adivinha, Michele. Olha aqui que interessante. Vamos ver esse vídeo. Michele, a senhora dá uma palavrinha com a gente sobre... A gente só queria saber a domiciliar do presidente Bolsonaro, se você puder comentar, que acaba o prazo agora no fim de junho. Não. Tô tão atarefada, gente, que nem prestei atenção. Sei que são 90 dias, espero que ele continue em casa, né? Mas vocês vão tentar pedir de novo pro Alexandre de Moraes? Com certeza. Até porque ele precisa estar em casa para receber todos os cuidados. 1 ano e 2 meses com essa crise de soluço. Ontem mesmo ele passou mal, foi um dia mais intenso. Graças a Deus hoje ele ficou bem para eu poder vir aqui. A senhora comentou que teve um dia típico em casa. Ontem foi um dia mais pesado, né? A gente está tentando fazer o desmame do Ampliftil. E a gente não está entendendo, assim. Infelizmente tá. Ele está piorando? Então, ontem foi um dia mais atípico, né? Hoje ele ficou melhor. Mas tem aquele cansaço por conta das medicações. É como se fosse assim, uma ressaca, né? Medicamentosa, nem sei se existe isso, mas eu sei que ele sente, o corpo dele fica cansado, né? Soluço direto. E com relação à candidatura da senhora? Amada, acho que vocês não acreditam, né? Quando eu falo que eu estou orando, a prioridade é minha casa, minha família, o meu marido. Eu não tenho como pensar no amanhã se hoje eu tenho que estar firme e forte para poder cuidar dele. Ele quer muito, é um desejo do coração dele. Eu acho que é natural, né, pelo nosso trabalho pelo Brasil, a gente influenciar, incentivar as mulheres de bem estarem na política. Esse é o meu papel. Eu acho que uma semente eu já contribuí na política partidária feminina. Sou muito feliz por ter as minhas presidentes do PL Mulher em todos os estados, as minhas presidentes municipais. Sem elas nada disso. De Michele. Deus, Michele. Olha, Michele, que interessante. A Michele disse que a prioridade é a família, é o Bolsonaro. Porém, ela não sabia que estava acabando o prazo a domiciliar do Jair Bolsonaro. Então, pelo jeito, não é tão prioridade assim. Tá atarefada a Michele, tá na rua, não estava sabendo que quem será que Alexandre de Moraes colocará de novo o Bolsonaro na papudinha, e tá ela ali também, de certa maneira, fazendo campanha, né? Eu sou aquela mulher da família, tô orando, ela sempre apela, né, para essa imagem daquela mulher religiosa, conservadora, que ora pela família, que se coloca como prioridade a família, mas tá muito contente aí com Mas as o políticas Guga, do PL Mulher, mas se coloca, né, no jogo. vamos combinar que ela é muito mais competente que o Flávio. Muito, muito mais Muito mais competente. Olha competente. como é muito mais competente. Isso é um show de competência, fingindo que não Nossa, quer ser candidato. nossa. A política ela envolve dissimulação, especialmente em campanha. Você tem que. Todo político é um pouco ator, né? Ela está com o script certinho para a situação dela, porque
você veja, a maneira como é, ela desfaz a candidatura do Flávio é pela aparente indiferença, quer dizer, ela sugere uma indiferença com aquilo que, por si só, já é uma desautorização, é uma falta de apoio, é uma negação de apoio, né? Pela indiferença, uma indiferença fingida, atuada, né? Porque é evidente que ela está atenta aos passos do Flávio, mas, assim, ela não vai dar esse apoio. Aí ela fala, quando se trata desse assunto, quando ela é abordada, ela diz que isso virá na hora certa. Quer dizer, evidentemente, ela está em passo de espera, porque ela não vai arriscar dar um apoio agora para uma coisa que ainda não tem esse desenho definitivo, porque a candidatura do Flávio não está uma coisa sólida. Se ela despencar mesmo, né, fica difícil, e pode haver um movimento no partido para colocá-la. Então, não precisa se mexer agora, ela está jogando parada. Mas está fazendo isso com muita categoria política. Por exemplo, essa questão do prazo judicial da domiciliar. Ela, mais na frente, lá no vídeo, dizendo, não, isso é com os advogados, os advogados conversam com ele isso. O que ela quer dizer com isso? Ela está cuidando só do marido, ela está sendo só a mulher, a companheira, a enfermeira, aquela pessoa que está ali, porque é isso que é a mensagem para o público mulher dela, a mulher é conservadora, a mulher que até cuida do marido, não é? E ela está criando o PL mulher, está fortalecendo ele, está ampliando, então o discurso está certinho, não é? Ah, E tá ela certinho. e ela está com a desenvoltura assim, tá tranquila, não gagueja, não fica irritada com a pergunta. Então, tá assim, olha, está dando um show no Flávio Bolsonaro. Impressionante. Eita, Michele, essa vai deixar os enteados para trás já já, né? Logo mais, se vira senador, hein? É, Vai ter muito mais capital político do que os filhos do Bolsonaro, né? Até porque o Eduardo nem diga. vai mais poder voltar para o Brasil. O Flávio vai ser derrotado na eleição a presidente, a se levar em consideração o cenário de hoje. Aí Flávio sem mandato, Eduardo sem mandato, Jair Renan, que no máximo vai virar um deputado agora, mas provavelmente vai seguir vereador em Balneário Camboriú. Carluxo É, nunca quis entrar na política. Vai sobrar Michele depois, sendo a Bolsonaro da política, do jeito que eles nunca quiseram. é. Vai ser aquela fraquejada e tanto. De repente, uma mulher pegando o capital político do Bolsonaro para ela. Vai ser interessante. E o Bolsonaro sempre se separou de maneira litigiosa, né? Imagina É. se separar da Michelle um dia, como será? Mas por hora estão juntos. Michelle só é tretada com os filhos detestam a Michelle dando um show de competência política, sabendo encenar, sabendo jogar de um jeito que funciona, né? Com muito mais categoria e eficiência do que os filhos do Bolsonaro, que agora está aí, prestes a ser preso, de tanta burrada que fez, que foi o Eduardo. A gente já está na reta final. Ô, Vamos. Guga, Sim. eu quero aí. Bom, não sei o que você ia falar, fala aí, porque pode ser o que eu estou Não, não, pensando. por favor, diga. Você quer falar qual ponto? Vou falar. É o ponto assim, essa pesquisa também, de certa forma, nos orienta, né, a falar sobre a decisão lá do TSE de suspender, a decisão liminar de suspender a pesquisa A anterior. pesquisa eleitoral, Da, né, gente? A pesquisa da Intel Atlas Bloomberg, Intel. Atlas Intel Bloomberg, né? Mostra, essa pesquisa agora mostra que houve uma precipitação com essa liminar sobretudo, houve uma falta de melhor reflexão sobre isso, porque a pesquisa já tinha acontecido. Então, o que tinha que aparecer dela já tinha aparecido. Aí você cria uma decisão judicial em cima dela que não tem mais efeito prático. Tá bom, poderia ter um efeito futuro, assim, como uma espécie de, olha, vamos ficar nesse padrão aqui, porque isso aqui não vai ser aceito, né? Aí é muito polêmico, porque você vê que o argumento usado para suspender a pesquisa da Intel, né, ele não é válido, porque a pesquisa seguinte veio pior para o Flávio Bolsonaro. Ela veio maior, né? Ou seja,
aquilo que se argumentou que poderia ter afetado a pesquisa em favor do Lula ou em desfavor do Flávio Bolsonaro não se materializou É. na pesquisa seguinte, ou seja, aquilo não era argumento. E o argumento, para mim, cá entre nós, eu até fui ver o vídeo da advogada PL que defendeu isso no tribunal, achei muito interessante a argumentação dela, muito bem construída e tudo, mas não é real. Por quê? Ela se refere ao fato de que, primeiro, a pesquisa traz o áudio e depois é que vai perguntar o que você acha do Flávio Bolsonaro. Ora, isso não pode ter influenciado a pesquisa da forma que ela entende, o PL, simplesmente porque esse áudio ninguém esqueceu. Está na cabeça de todo mundo, está todo dia na rede. Então é um áudio do qual o Flávio não vai se livrar, Não vai né? ser. Não adianta querer conduzir uma pesquisa de forma a deixar isso, sei lá, controlado de alguma maneira, porque não vai controlar, né? Não vai, Então, gente, não vai. essa pesquisa aqui, então, só para dizer isso também, um dos outros efeitos dela, que ao meu ver é muito positivo, é vir mostrar o seguinte: muito cuidado com essa coisa de intervenção judicial em pesquisa, a não ser que seja um caso alarmante, uma falsificação, coisa errada. Estou falando desse tipo de avaliação judicial, porque ela pode levar a outro caminho também, que é onde você acabar censurando pesquisa, né? É isso. Então, Foi é uma muito decisão muito perigoso polêmica. isso. É muito polêmico. Olha, Eu, vamos então jogar o vídeo do ah, Toffoli para vamos. terminar. O Toffoli deu uma bronca nessa história. Ele falou que se fosse ele, deixava rolar a pesquisa. E aí o público decide qual tem credibilidade e qual não tem. Inclusive a Atlas, então, tem. É a que mais acertou nos últimos tempos. Mas vamos ouvir aí o Dias Toffoli. Nós temos aqui o livro da legislação eleitoral e temos o livro das instruções. E eu tenho dito sempre, especialmente ao mundo político e aos parlamentares, que quanto mais proibição se põe na lei, e já disse isso aqui outras vezes, é mais tutela ao eleitor. Eu, sinceramente, do meu ponto de vista, mas isso não é da minha competência, eu deixaria as pesquisas livres, se eu fosse parlamentar, mas parlamentar eu não sou. E o povo, com a sua soberania, decide quais são os institutos que são sérios e os que não são sérios. Aliás, todos nós aqui temos na nossa cabeça aqueles que nós sabemos que são os mais confiáveis e aqueles que não são tão confiáveis assim. Cada um de nós aqui tem experiência suficiente para fazer essa avaliação e eu não me vejo melhor ou pior do que qualquer eleitor do Brasil para fazer essa avaliação. Pois é, gente, é isso. Vamos. O caiu da rede. Se for curto, joga aí, Alice, para a gente terminar, pelo menos num clima mais divertido. Vamos terminar com o caiu na rede, meu querido João Bosco. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez salvando o programa. João Bosco aqui com a gente no Blá Blá Blá. Vamos terminar então com o caiu na rede, gente. E depois a gente se despede. Vamos lá. Tá tarifando, tá junto com o Flavinho. Ele foi lá no Trump, sentou, foi no colinho. Tá tarifando, tá junto com o Flavinho. Ele foi lá no Trump, sentou, foi no colinho. Ele gosta de trair o povo brasileiro. Se diz patriotário, mas somente o dia inteiro. E quando chega em casa ainda liga pro irmãozinho e pede uns milhões pra filme de cavalinho. Tá tão acostumado a lavar dinheiro, mas só engana o gado, acorda povo brasileiro. Tá tarifando, tá junto com o Flavinho. Ele foi lá no Trump e sentou, foi no colinho. Tá no colinho do Trump, tá perdendo o voto e a gente termina assim o no Blá 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 com o meu querido João Bosco. Guga, a matéria-prima desse vídeo, quem deu foi o Flávio, né? Total.
A matéria-prima total. E com a inteligência artificial, a zoeira é sem limite. O que você quiser criar, você vai criar em questão de segundos. E o que não vai faltar vai ser meme zoando Flávio Bolsonaro e o Vorcaro. Amanhã estaremos de volta na Smart TV da LG, no Spotify, no YouTube, no X e os cortes logo mais no Insta. Aliás, está sempre bombando os cortes e estarão ali logo mais. Estaremos de volta às 18 amanhã, aqui no Metrópolis, e tem programação 24 horas do Metrópolis na Smart TV da LG, então fica de olho. João Bosco, muito obrigado pela presença, valeu pela moral, obrigado por nos salvar. Te adoro. Eu que agradeço, obrigado, Guga. Até a próxima aí, tá? Vamos, adiós, tem like.